amigos! Durante essa semana estudamos sobre Sou uma Carta Viva. Nós somos a Bíblia que todos leem. Isso está escrito em 2 Coríntios 3:3. Quais os meios que você usa quando quer falar com alguém? Será que é o WhatsApp, Facebook ou Instagram? No passado, amigos, não existiam essas coisas de internet, computador, celular, tablet e sim cartas. Escreviam ou levavam mensagens. Os mensageiros naquela época pegavam as cartas e as mensagens e levavam às pessoas que era o seu destino. Levavam horas ou até dias e tinham que ser pessoas de confiança. Agora, vamos convidar a nossa amiga Kathleen de Goiânia. Olá, meus amigos! Hoje, na nossa lição de domingo, nós vamos aprender sobre profetas maiores e menores. Vocês sabem quais são os profetas maiores? Eles eram Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você gosta de escrever cartas, e-mails ou mensagens nas redes sociais para seus amigos, familiares? Vocês escrevem cartas boas ou cartas ruins? Você gosta de notícias boas? Todo mundo gosta de notícias boas, mas quem gosta daquelas notícias ruins? Antigamente, profetas do Antigo Testamento, eles tinham muitos avisos em seus livros sobre os israelitas que pararam de seguir a Deus, obedecer à vontade de Deus, além de profetizar castigos divinos. Isaías escreveu muitas profecias sobre a vinda de Cristo. Jeremias é o profeta que deu a advertência final para Israel. Ele escreveu Lamentações, 5 poemas que demonstram grande tristeza pela destruição de Jerusalém. Ezequiel e Daniel foram aprisionados e levados para a Babilônia. Lá, Daniel escreveu sobre o surgimento e queda dos reinos do mundo, a segunda vinda de Cristo e o juízo final. E essa foi a nossa historinha. Tchau, amiguinhos! Vamos convidar agora o nosso amigo Jean Henrique de Brasília. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando o estudo da nossa lição, vamos falar sobre o tópico Novo Testamento. Você sabia que o Novo Testamento é composto por 27 livros? Entre esses, temos 5 evangelhos e as cartas. Nos evangelhos, encontramos a narrativa da história da vida de Cristo e nas cartas, encontramos emocionantes viagens do apóstolo Paulo, que indicam o caminho para a nossa salvação. Também encontramos cartas pessoais, como a carta ao jovem Timóteo, que aceitou a Jesus pela pregação do apóstolo Paulo. Mais tarde, se tornou um grande pregador. No livro de Lucas, lemos sobre os pastores que ouviram o coral de anjos cantando em comemoração ao nascimento de Jesus. Já no Evangelho de João, Jesus conversa com Nicodemos, dando a oportunidade de salvação. Nesse mesmo capítulo está o famoso versículo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E é na carta de Paulo aos Coríntios que encontramos o capítulo do amor na Bíblia. Que Deus os abençoe e um grande abraço a todos. Vamos ouvir agora a nossa amiga Amanda de Goiânia. O tema da nossa lição é Hebreus a Apocalipse. Você se lembra dos irmãos adotivos de Cristo? Sobre os quais nós estudamos no trimestre intitulado Meu Melhor Amigo. Quando os irmãos de Jesus eram mais jovens, eles eram maus e vingativos, e sempre tentavam deixar Jesus em perigo, em apuros.
Tiago era um desses meio-irmãos. Escreveu o livro de Tiago no Novo Testamento. Ele nos ensina como devemos agir e falar como cristãos, no capítulo 3. E nos ensina também a controlar a nossa língua. A carta aos Hebreus foi escrita para os judeus que se convertiam para o cristianismo. Sua autoria é misteriosa. Não se sabe ao certo quem a escreveu. Judas era irmão de Tiago. No livro que leva seu nome, ele nos encoraja a tomar cuidado com os hereges e a sermos defensores da nossa fé. Louve a Deus pela esperança que nos é dada por intermédio de Tiago e Judas. Se Deus lhes deu vitória sobre seus pecados e os tornou seus parceiros, também pode fazer o mesmo por nós. Ele é um Deus maravilhoso. Você tem problemas pessoais? Tem medo de ser perseguido? Leia 1º e 2º Pedro. Quer saber como se dar bem com os outros? Leia 1 João. As epístolas de João liberam o perfume do Espírito de amor. Até parece que ele escreveu com uma caneta cuja tinta era o amor. Vamos para as perguntas. Número 1. Encontre o livro e capítulo que falam dos heróis bíblicos. A resposta certa é Hebreus 11. Número 2. Encontre o capítulo que apresenta a escada da perfeição cristã, de Pedro. O primeiro passo é a fé e o último é a caridade. Em 2 Pedro 1:5-6 diz assim: Por isso mesmo vos, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Convidamos agora nosso amigo Wesley de Rio Verde. Hoje eu vou contar a história do último livro da Bíblia. Sabem quem escreveu o último livro da Bíblia? João. Ele foi um grande discípulo de Jesus. E ele foi punido da pregação de Cristo foi jogado em um caldeirão de óleo quente, mas Deus livrou ele como os 3 jovens hebreus na Babilônia. E ele foi punido outra vez e foi preso na ilha de Patmos. E lá Deus ensinou muitas coisas para ele e sofreu muito por Jesus. E ele escreveu o livro de Apocalipse. Nesse tópico, se você quiser ser igual a Rainha Esther, deve ser corajosa ou corajoso e temer a Deus. Ela venceu por causa que ela lia a Bíblia, assim como Davi, Jeremias, Daniel, Marcos, João, Isaías. E eles tiveram êxito por causa que eles liam a Bíblia. Nós podemos também ler a Bíblia todo dia, que assim nós vamos colher os frutos do Espírito. Você já conhece todos os livros da Bíblia? Se você conhece, cante comigo. Se você ainda não sabe, me acompanhe. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias,
Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, o Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. Para concluir o estudo da nossa lição, vamos ouvir agora a nossa amiga Kimberly de Goiânia. Olá, amigos! Na lição de sexta-feira, nós temos um assunto muito importante. Você realmente quer ver Jesus? O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, a biblioteca da sua Bíblia inteira. Ouça-o falando nas Escrituras como um amigo, como um irmão, como um intercessor. Leia sua palavra no café da manhã, no almoço, no lanche, na janta. Pegue cada fio de ouro sobre ele, do Gênesis ao Apocalipse. Pense nele em cada hora livre do seu dia. Meu compromisso. Nós temos vários compromissos com Deus. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele faz a nós. Mas qual é o seu compromisso com Deus? Irei memorizar todos os livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Conforme eu for decorando o nome dos livros da Bíblia, pedirei a Deus para escrever o seu caráter em meu coração. Mas não com tinta, sim com o seu espírito. Decido ser um repórter de Jesus, como Mateus e João foram. Contarei a todos sobre a vida do Salvador, desde a bênção da cruz. Darei permissão a Deus para me transformar como fez Tiago e Judas. Desafio: encontre 3 nomes diferentes para Cristo na Bíblia, com um versículo para cada um. Exemplo: pastor, Cordeiro de Deus, conselheiro. Temos aqui outros nomes encontrados na Bíblia, como Filho de Davi, Emanuel, Deus forte, Pai da eternidade, Deus convosco. Então são vários. Na lição de sábado, nós temos um assunto muito especial. Você sabia que as primeiras Bíblias foram escritas à mão em pergaminhos? Elas não continham vogais, pontuações e nem eram divididas por versículos ou capítulos, a fim de estender o texto. Os próprios leitores e donos dessas Bíblias que faziam suas próprias divisões nos séculos mais tarde. Vocês sabiam que a primeira Bíblia escrita foi escrita em papiro? Que era um papel muito antigo. Aqui nós temos algumas imagens de Bíblias antigas. Nós temos aqui Bíblias antigas escritas por profetas bem lá atrás. Vamos ler a descrição. Pergaminho do livro de Isaías em hebraico. Manuscritos do Mar Morto, Museu de Israel, Jerusalém. Essa é a primeira Bíblia que está aqui em cima. Agora a segunda Bíblia. Papiro 46, em grego. Conteúdo, 2 Coríntios 11, 33 a 12, 9. Dublin, Universidade de Michigan. Então, essa lição foi maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. Tiveram amiguinhos que aceitaram o desafio? Vamos ouvir?
Olá, meu nome é Júlia, tenho 12 anos. A história que eu vou contar hoje é do filho pródigo, descrita em Lucas 15, a partir do versículo 11. Nessa história, conta que um pai tinha 2 filhos. Certo dia, o mais novo pediu a sua parte da herança, e o pai partiu a herança entre os 2 filhos. Dias depois, o filho mais novo resolveu viajar para uma cidade bem distante. Chegando lá, ele gastou seu dinheiro com festas, mulheres e outras bobagens. Quando o dinheiro acabou, ele ficou à beira da morte e arrumou um serviço como um cuidador de porcos. Ele sentia tanta fome que desejava comer a comida que dava aos porcos. E ele pensou consigo mesmo: nossa, eu estou aqui querendo comer comida de porcos e os empregados do meu pai estão comendo melhor que eu. E ele resolveu voltar. De longe, seu pai o avistou e ele ficou muito feliz. E o filho falou bem assim: pai, me desculpa, eu pequei contra ti e contra Deus. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas aí o pai perdoou ele e disse: façam uma grande festa, matem e esse meu filho que estava perdido foi achado. Estava à beira da morte e reviveu. O filho mais velho ouviu a música da festa e foi lá ver o que estava acontecendo. Aí ele perguntou para um dos empregados: o que está acontecendo? Aí ele disse: o filho mais novo do seu pai voltou. Aí ele chamou o pai dele e falou: pai, o senhor nunca me deixou dar uma festa dessa para os meus amigos, e agora esse teu filho que gastou todo o dinheiro à toa, o senhor está dando uma grande festa para ele. Mas aí ele falou: filho, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Venha comemorar com a gente. Fim. Quando aproximou-se dele um doutor da lei, que lhe perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou: o que dizem os mandamentos de Deus? E o doutor lhe disse: amar a Deus e amar ao próximo. Mas quem é meu próximo? E Jesus lhe respondeu com a seguinte história: havia um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó. No caminho, foi assaltado e estava à beira do caminho, ferido. Passou então um sumo sacerdote, que ao olhar para ele, passou bem longe. Havia um levita, que fez a mesma coisa. Por fim, então, apareceu um samaritano, que teve pena dele. Lavou suas feridas e o socorreu. E no dia seguinte, pagou 2 moedas de ouro ao dono de uma estalagem, para que ele pudesse ficar lá até se recuperar. E essa foi a minha história do bom samaritano.